Cara, o mangá mostrou um poder roubado que a Ada possui, que foi capaz de mudar a realidade mental das pessoas. E o único que conseguirá rebater isso é o Jogan. Mas tem uma coisa nele que faz este Dojutsu ser o último poder ocular. E galera, é sério, se o Sharingan da Ada já é visto como um absurdo, imagina este olho do Boruto, que vai muito mais além. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, olha só esta cena do final da primeira parte de Boruto. Os caras simplesmente tacaram essa. Que geral surtou do quão inesperado isso foi. Porque eu, pelo menos, nem estava esperando que o Jogan iria aparecer. Logo agora, no fechamento da primeira parte. E acredito que ninguém estava esperando por isso também. Porém, isso não é o Uzumaki ativando o Dojutsu dele ali, em cima dos monumentos dos Kages. Que no caso foi o que mostrou. Mas isso, como podemos ver, sinaliza a chegada deste olho. E um aviso do Kishimoto, como podem esperar pelo melhor, que daqui pra frente é ladeira abaixo. Porque realmente o Boruto teve essa surpresa de perder tudo, em um piscar de olhos, tudo por culpa da Ada. Que cara, isso foi a maior loucura que todos nós presenciamos neste mangá de Boruto. Imagina só, o poder de fazer o reverse. Trocar a vida do Boruto pela do Kawaki, tornando Uzumaki um vilão. Que, aliás, o próprio Momoshiki já vinha avisando ele. Depois de ter salvado o Kawaki, ele fala: o fluxo do tempo não pode mais ser parado, e outros detalhes. E a gente tava esperando que eles lutassem contra o Kawaki. Mas, inesperadamente, tornaram o Boruto em um renegado, em poucas cenas. E agora com isso que armaram contra o moleque, alguns acreditam que o Jogan virá à tona. Agora em Boruto 80. Que até que eu não duvidaria, se levar em conta que, como vimos esse sinal aqui. E essa parte que apareceu na visão do Momoshiki, que o Boruto conseguiu ver. Então não tem tudo pra adaptar o Jogan sim. Porque a situação em que o Boruto se encontra é bem crítica. Porque as opções dele é ou ele foge ou ele foge. As duas se tornam apenas um caminho, de tão ferrado que o Boruto tá. Já que geral está indo pra cima dele, e sem falar que agora ele está sem um olho. Porém, ele ainda tem o Momoshiki pra dizer pra ele o que fazer. E não é pelo bem do Uzumaki, e sim dele mesmo. Já que se o moleque não conseguir escapar, vai dar ruim pro lado dos dois. E o melhor disso é que o Otsutsuki esteve esperando isso, justamente porque seria a opção perfeita pra ele. Do Boruto ficar sozinho, vivendo como forasteiro, e dessa forma sem ninguém no caminho, pra impedir dele tomar o controle do moleque, a não ser o próprio Boruto. Ter que sempre lutar mentalmente com o Otsutsuki pra não ceder o corpo dele. Que inclusive eu abordei uma teoria com vocês aqui há bastante tempos atrás, que eu até mencionei uma parte dela aqui nos últimos conteúdos, que eu havia falado que nessa cena, onde mostra a cicatriz e o olho do Boruto fechado, era porque seu olho tinha sido furado. E que agora no mangá, depois de bastante tempo, surgiu a cicatriz. E foi o Kawaki que fez ela. E sim, o Boruto ficou cego deste olho, que é o que mostra até agora. Mas alguns haviam dito. E como fica o Jogan nessa situação? E então eu comentei com vocês sobre isso de novo, que o Jogan não precisa de um globo. Tanto é que neste primeiro episódio, o Boruto está com os olhos fechados e quando abre, dá pra ver que o Jogan já está ativado. Que a possibilidade é que ele ficará o tempo todo ativado, permanecendo ali, quase como o Sharingan do Kakashi. E é como eu falei com vocês, que o Jogan possa ser uma espécie de energia de puro chakra. Então isso não só tiraria o Uzumaki de depender dos poderes do Momoshiki, como também tem uma fonte de poder que conecta ele. E antes isso aparecia demais até pro Jogan. Porém, olha só esta loucura que o Kishimoto fez. Ele mostrou um poder absurdo que foi capaz de reverter a história, fazendo o Kawaki ser visto como filho do Naruto, que cresceu na vila, e o Boruto forasteiro mal agradecido. Então se até um poder roubado desse veio da Ada, que nem protagonista é, e que nem foi considerada, que carrega o olho que é a chave pro futuro, então sim, o Jogan ser uma fonte de puro chakra não chega aos pés da Ada, com o poder da onipotência. Na questão de loucura e inacreditável, porém o Jogan não é apenas uma energia, que é o que faz ele o último Dojutsu da história. É uma questão que envolve a onipotência desta garota. Bem, é o seguinte, foi dito que essa parada que a Ada fez é chamada de onipotência e onisciência, em que realiza o maior desejo da pessoa, como fez o Kawaki. E também o charme da Ada é resultado negativo, porque ele vai contra a vontade dela, fazendo todos a amarem, pelo simples desejo dela de encontrar um amor verdadeiro, que eu ainda acho isso muito nada a ver. Mas tudo bem, a pergunta é, o que torna o Jogan único? Bom, acredita-se que este Dojutsu é a chave que o Toneri disse, que vai ajudar o Boruto no caso de fazer tudo voltar ao normal.
revertendo tudo de volta, ou anulando o poder da reescrita mental da Ada. E para isso o Jogan precisa ser além da onipotência do Sharingan, ou seja, sendo o último Dojutsu além do olho dela, como onipresença, onisciência e onipotência. Isso será no caso o olho do Uzumaki. Assim como os Shinjutsus, dois Shinjutsus, que é a onipotência, o Jogan é o Dojutsus dos Dojutsus, que é o último olho mais poderoso de todos. Como já podemos ter certeza que ele é o de um deus Otsutsuki. E se Ada possui o poder do Shibai, que tem esta habilidade que faz parte da criação do mundo, então podemos concluir que o Jogan é a evolução de todos os Dojutsus. E no caso o Jogan também é o olho da lua. E o olho da Ada é como a metade da lua, tipo lua minguante. Logo o poder ocular do Boruto, do nosso protagonista, é a última questão da conexão com toda a força divina. E olha só, isso se fosse dito há um mês atrás, seria tipo a loucura que eu estaria dizendo. Mas o Kishimoto provou que essa história da obra vai muito mais além. Porque já até acharam o próprio criador um doido, de ter dado poder pra Ada, que ainda envolve um deus Otsutsuki. Então isso tudo de fato seria mais doido ainda, se fosse pensado uns tempinhos atrás. Mas agora vendo como o mangá está indo, o Jogan é o único que supera a tamanha loucura do Sharingan. E ainda mais que tem a ver com o protagonista, e é visto como o olho da esperança. Então o Jogan de fato tem essa onipotência. Mas que além disso, como onipresença e onipotência. E já foi mostrado no mangá um Otsutsuki bem diferente dos outros, que este sim é o verdadeiro deus Otsutsuki. E sim, de fato existe outros, mas não como o cara que carrega o Jogan, porque o Momoshiki disse ao Boruto que tem outros seres que também se tornaram deuses. E quando falamos isso, é como que os mais apelões, não como Ishiki, Kaguya ou Momoshiki. É superior a isso. Que só do Shibai já podemos ter noção da tamanha força de um Otsutsuki. Ele com balanço de mão era raio e tempestades que saíam. E os seus rugidos ecoavam e eram destrutivos. Então de fato sim, existem forças maiores. E o Jogan é extremamente o olho que não é a resposta para o Uzumaki. Como por exemplo, de fato o poder da Ada ou da Ida, como vocês preferirem. Como também esse Dojutsu será essencial para rebater de frente com os outros Otsutsukis. Que veremos na obra, que cara, não serão apenas uns adversários, serão extremamente os mais apelões. E vocês podem ter certeza que o Kishimoto não tá dando este olho pro moleque, só pra lutar com o Koaki e fazer tudo voltar ao normal. Mas sim tornar o nosso protagonista super pelão, ao ponto de bater de frente com qualquer outro Otsutsuki, assim como o Sasuke e o Naruto faziam, que foi contra o Momoshiki, a Kaguya, Jigen ou Ishiki no caso. Então dá pra termos noção que agora a história tá muito voltada pra esses seres, que é extremamente interessante, porque os níveis de poderes deles está muito além dos Shinobis. E como comentei com vocês agora há pouco, o Jogan é a fonte de tudo na vida do Boruto, porque o moleque vai precisar dele, sendo o último Dojutsu da história. Como por exemplo, não tendo mais evoluções depois dele. Ou seja, o olho que possui todos os tipos de poderes. Quase como o Kakashi que tinha o poder de 1000 jutsus, e só utilizava alguns. Então de fato sim, o poder ocular do Uzumaki será como a fonte de pura energia. Como o Tensegan que tinha uma fonte. Que falando dele já podemos deduzir que o Toneri vai aparecer futuramente. E galera, isso será a maior loucura, o Uzumaki reencontrando com ele, ou até mesmo tirando o cara do selamento, que como falei com vocês bastante tempos atrás, que o Uzumaki poderia livrar o Toneri do congelamento temporal. Isso seria extremamente relevante para ele, porque se o Toneri apareceu no despertar do Jogan da primeira vez, então o cara sabe tudo sobre este olho. Além do mais, o Otsutsuki também é um profetizador. E agora foi explicado uma coisa a respeito do cara, que eu vou comentar com vocês nos próximos conteúdos. O porquê do Toneri ter sido castigado pelo Otsutsuki superior. Isso foi o Urashiki que disse a respeito do Toneri. Então levanta vários fatores, que graças ao avanço da obra, temos a resposta. Além disso tudo que eu comentei aqui com vocês, sobre o Jogan e a capacidade dele, do motivo dele ser o Dojutsus dos Dojutsus. E cara, o Momoshiki sabe tudo sobre ele. Mas ele nem sequer mete o bico no meio, sobre a capacidade desse poder ocular. Mas quando chegar a hora, veremos isso acontecer. E cara, tô super empolgado pra esse dia chegar, porque será insano demais ver isso acontecer. Insanidade mesmo é você ter chegado até aqui. E olha só, não importa como você chegou até aqui, porque já faz parte dos membros do canal. E caso já acompanhe o canal ou é novo, também já faz parte. Só falta 3 combinações, que não leva nem 3 segundos. Teste pra ver. Bom, te espero neste outro vídeo acima. Valeu e até lá, fui!